Olá, pessoal! Hoje eu vou mostrar um cenário que nos permite explorar o uso de um recurso dentro dos nossos templates Helm, conhecido como if statement, ou simplesmente flow control. Para nós entendermos então o cenário, imagine que nós temos dois clusters OpenShift que, em teoria, deveriam ser idênticos. Ambos estão conectados a uma instância do OpenShift GitOps que vai provisionar a mesma aplicação em cada um dos clusters. Esse provisionamento vai ocorrer através da leitura de uma única branch no repositório de GitOps dessa aplicação. Só que aqui tem um detalhe. Cada cluster tem um nome de storage class diferente, e é aqui que vem o desafio. Como a gente pode configurar isso no Helm sem precisar criar várias branches? A pergunta é: conseguimos fazer algum tipo de codificação no template para escolher o que usar no arquivo YAML gerado pelo Helm? Dando aqui uma olhada na documentação do OpenShift GitOps, nós não vamos encontrar nada a respeito do if statement, ou mesmo a respeito de programação dentro do template. Isso acontece porque esse recurso sobre controle de fluxo, if statement, ele faz parte do Helm e não do OpenShift GitOps. E o Helm, ele é um recurso suportado pelo OpenShift GitOps. Então, aqui na documentação do OpenShift GitOps, nós não vamos encontrar nada a respeito. Já na documentação do próprio OpenShift 4, nós vamos achar no capítulo de Build Applications algumas informações sobre o uso do Helm. Porém, o detalhe aqui é que esse capítulo não vai se aprofundar no uso do Helm, então nós não vamos ter informações como, por exemplo, sobre como utilizar o Flow Control. O Flow Control, na verdade, nós vamos achar informações a respeito dele quando nós olharmos para a própria documentação do Helm, onde nós vamos ter um capítulo dedicado a isso. E lá nós vamos ter vários exemplos do uso do if-else. Vamos ver então como eu fiz essa implementação para atender esse caso de uso das storage class. Aqui nesse cluster OpenShift que vocês estão vendo, eu vou estar tendo dois storage class. Um chamado OCP-CFFS, que é o default, e eu vou ter um segundo storage class aqui, que é o LVMS-VG1, que é justamente o storage class que eu quero estar utilizando. Se eu olhar aqui nos operators dessa namespace do Treescale e eu for até a aba do CRD, do API Manager, nós vamos ver que eu especifiquei o nome do storage class que eu quero estar utilizando, que é justamente o que não é default aqui no OpenShift, que é o LVMS-VG1. Esse nome no outro cluster vai ser outro storage class. Essa instalação aqui do API Manager, ele é feito através do Argo CD. Então aqui, se nós olharmos para o Argo CD, eu vou ter aqui uma aplicação chamada API-Manager-OCP01, que é justamente a aplicação que vai se conectar ao repositório Git e pegar as definições para aprovisionamento do Treescale. E esse nome aqui da aplicação, ele é muito importante para nós, porque nós vamos utilizar ele na regra que vai escolher o nome do storage class a ser utilizado. Se nós olharmos aqui agora no repositório Git utilizado pela aplicação Argo CD, nós vamos ver, especificamente aqui no arquivo values.yaml, que eu tenho duas propriedades que eu criei. Uma chamada Primary Storage Class Name, e essa propriedade aqui ela é responsável por armazenar o nome da storage class utilizada no cluster OCP01. E eu vou ter uma segunda propriedade chamada Secondary Storage Class Name, que é justamente o nome da storage class que é utilizada no cluster OCP02, no segundo cluster que eu vou ter provisionado o Treescale. Vamos voltar um nível aqui então e vamos ver como é que nós definimos no CRD do Treescale qual que é a propriedade que ele vai pegar do values.yaml. Se eu olhar aqui no arquivo CRD do Treescale, eu vou ver neste bloco aqui chamado File Store que eu tenho a seguinte estrutura. Eu abri um if, na sequência eu tenho um operador
que vai fazer a operação de comparação, né? E aqui nós temos um ponto negativo na documentação do Helm, que ele não explica muito sobre esses operadores, né? Então o que a gente vai fazer é consultar a documentação do Go Template, porque o Helm se baseia nesses operadores para fazer essas comparações. Então aqui nessa documentação do Go Template, nós temos uma breve explicação dos tipos de operadores que nós podemos estar utilizando. A terceira opção, depois que eu coloco o operador, é justamente a propriedade que eu quero fazer uma comparação. Neste caso, eu quero comparar o nome da aplicação no Argo CD. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa propriedade, que é a release.name, que refere-se ao nome da aplicação, e eu vou comparar aqui com uma constante que eu coloquei. E essa constante seria, no caso, o API-manager-OCP01, que é o nome da aplicação que vai fazer o deploy no cluster 01. Neste caso, então, quando o Argo for aplicar esse Helm template no cluster, ele vai verificar se a origem é esta aplicação, ele vai utilizar o storage class que está armazenado na propriedade primary storage class name. Caso contrário, ele vai pegar o secondary storage class name. Essa estrutura de if-else funciona bem aqui, porque eu só tenho 2 clusters, mas caso eu tivesse vários clusters e várias comparações para fazer, não teria nenhum problema eu encadear aqui vários if-else. Então eu poderia fazer esse primeiro if, aqui na sequência eu colocaria um else if e fazia uma outra comparação com outro nome. Para que nós possamos visualizar esse if funcionando, o que eu fiz aqui? Eu criei no Argo CD as duas aplicações. Uma que, em teoria, iria sincronizar o OCP01 e outra que iria sincronizar o OCP02. Só que aqui eu fiz uma mudança. Essas duas aplicações elas estão com um sincronismo manual e elas estão apontando para o mesmo cluster, que seria o cluster OCP01. Então, dessa forma, conforme eu sincronizar uma ou outra aplicação, eu já vou ter o efeito aqui no CRD dessa aplicação que está em execução no OCP01. Então, vamos voltar para ele aqui. Lembrando então que eu estou usando no OCP01 o storage class LVMS-VG1, eu vou forçar agora o sincronismo a partir da aplicação chamada API Manager OCP02. Dessa forma, o YAML, o CRD do Treescale, ele tem que mudar lá o nome do seu storage class. Então aqui eu vou clicar no Sync. Ele sincronizou, perceba que a aplicação 1 já consta como desincronizada. Então vamos voltar aqui no OpenShift. Ó, percebam que o próprio OpenShift está dizendo que houve uma alteração no YAML. Vou clicar aqui no Reload. E aqui, ó, perceba que como a aplicação que atualizou o cluster foi a OCP02, então o meu storage class mudou. Então, como na minha comparação para usar esse GP3-CSI, a regra é que seja diferente de API-Manager-OCP01, então assim eu consigo manipular qual é o storage class que eu quero no meu CRD. Ou seja, através do mesmo código de infraestrutura para uma aplicação, nós podemos respeitar e considerar as várias particularidades que cada sistema, que cada ambiente onde a aplicação vai ser provisionada possui. Para finalizar, eu queria deixar claro que o foco deste vídeo foi mostrar o uso do if statement com o Helm template. Apesar do Helm ser muito popular entre os usuários, o Argo CD também suporta outros frameworks, como é o caso do Kustomize. Porém, é importante nós sabermos que o Kustomize não suporta diretamente o equivalente a um if statement. O Kustomize ele é projetado para ser declarativo. Se nós precisarmos implementar alguma lógica condicional com o Kustomize, nós vamos precisar de usar uma ferramenta externa, como por exemplo um Bash ou talvez o próprio Helm.